caçando. Vale a pena. A chegada de um bebê ao mundo é um momento inesquecível, cheio de expectativas e algumas dúvidas também. Afinal, o que é melhor, cesárea ou natural? No aconchego de casa ou dentro de um hospital? É inevitável que essa e outras questões sejam levantadas pelas futuras mamães. Cada tipo de parto tem seus benefícios e também desvantagens, e pode ser mais ou menos adequado para cada gestante. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp o doutor Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez aqui na Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer. Doutor, uma pergunta bem objetiva, tipos de partos que a gente tem hoje em dia, o que a gente pode explanar sobre esse assunto? Tipo de parto, quer dizer, se pensar em vias de parto, basicamente você tem via vaginal, né? E a via abdominal, que é o cirúrgico, cesárea. Então, você pode pensar num ter um parto de via vaginal ou um parto via abdominal ou cirúrgico. Na questão do parto normal, ou dito normal, é que talvez tenha uma variação muito grande de nomenclaturas, assim, né? Porque pode pensar num parto normal e já difere, por exemplo, de um parto dito natural por outras pessoas. O normal é o parto tradicional, onde existem, e são mais comuns, algumas intervenções, onde a pessoa interna, no geral na internação, já ficava em jejum, já pegava um acesso venoso, a pessoa já recebe um soro, né, como desse acesso, muitas vezes com ocitocina, para acelerar parto, a tricotomia, que é raspagem, em alguns casos tinha até a lavagem intestinal, que era enteroclisma, enfim. Quando se pensa parto normal, muitas pessoas estão se referindo a esse tipo de parto, não é? Daí, muitas vezes, o desespero que muitas pessoas têm de se pensar num parto normal, né? Se for fazer uma pesquisa rápida, digamos, do que significa para uma mulher dizer que teve um parto normal, no geral, ela vai falar, vixe Maria, e aí começa a contar uma série de coisas que, no fundo, não são interessantes. Provavelmente, na discussão do seu programa, a gente vai falar um pouquinho da diferença disso, né, do que se dizem como um parto normal. Na verdade, nós chamamos até um pouco de parto medonho, porque existem possibilidades da mulher ter um parto via baixa ou via vaginal, sem os comemorativos e das interferências e dos procedimentos que a maioria das pessoas que tiveram parto normal no Brasil passaram. Doutor, inclusive o senhor é precursor do projeto Parto Sem Medo. É justamente por esse aspecto, doutor, desse medo que as mamães aí têm no parto que surgiu esse projeto? A ideia do parto sem medo foi a percepção de que, imagina uma menina, uma moça, uma mulher que mal engravidara e ela chega na consulta e já chegava pensando de que ia pedir uma cesárea porque as histórias de parto tudo assustadoras. Você vai checar, na verdade, o aspecto, a novela, o parto é sofrível e é uma loucura e quase morre, sangra e todo mundo tem coisa, muita gritaria, muita sensação de desespero, desamparo, muitas vezes não ter o suporte numa questão de dor, né? Então a pessoa tem medo do tamanho da dor, tem medo de não suportar, tem medo de como esse bebê passando pelo canal, o que é que vai acontecer com esse canal, parece que vai estragar tudo e talvez vai alargar tudo, talvez até perca o marido, porque também se estragou tudo, como é que vai manter determinadas situações. Então, nós percebemos o quê? Que isso traduzia uma espécie de informação e de questão cultural. A pessoa passou por aquela experiência e que essa experiência que a gente comenta de interna, soro, o trabalho de parto, ela deitada, em jejum, alguém mandando ela ficar quieta, porque senão pode ficar pior, né? Na hora do parto, deitada, perna para cima. Imagina alguém vai lá, faz um corte, que é a tal da episiotomia, muitas vezes com anestesia local e muitas vezes nem o tempo suficiente com dose para que realmente estivesse com analgesia. Aí vai sobe numa banquinha, pula na barriga, começa
apertar para sair esse bebê. Veja, um bebê saído dessa maneira não pode ser um bebê que as pessoas que passaram por a experiência vão curtir, vão vibrar de ter passado pelo nascimento, ao momento de dar à luz, como algo que tenha sido muito bom. Então, a percepção nossa, da Parto Sem Medo, de que o medo do parto era uma situação cultural e que traduzia uma prática muito comum, é que nos estimulou a abrir o olho da mulher, digamos assim. Desmistificar algumas questões, Desmistificar. Doutor? É trazer para a mulher a ideia, primeiro resgatar, é dizer, a experiência do parto é da mulher. O parto é um evento feminino. O homem não dá conta de engravidar nem de parir. Portanto, é feminino. Em sendo feminino, se nós observarmos que ela tendo um mínimo de esclarecimentos, de informações, e aí a parte da medicina poderia entrar como suporte ou agregar algumas possibilidades multiprofissionais para que ela passasse dessa experiência de uma maneira positiva, transformaria tudo. Então, por exemplo, eu pergunto para uma mulher que chega grávida de 8 meses e já procurou a Parto Sem Medo porque entendeu que está caminhando por uma cesárea e ela gostaria de passar por um parto normal, por exemplo, e perguntar qual é o seu maior medo. Experimenta perguntar ao colega obstetra, ao deparar com uma mulher grávida, perguntar, escuta, quais são os seus medos? Você tem medo do quê? Por exemplo, ela vai dizer provavelmente que tem medo da dor. Agora, você imagina, é o médico, o pré-natalista, a pessoa escolhida por essa mulher, e você disser, escuta, mostra para ela o que é a contração, qual é a intensidade dessa contração, que ela vem e ela vai embora, ela não fica direto, que ela é suportável para a maioria das pessoas. Na medida em que naturalmente começa a contrair, o próprio organismo começa a liberar uma substância que vai fazer um contraponto para a dor. Agora, além disso, se você disser para essa mulher, escuta, se você não suportar a dor, se você pedir ajuda, se você falar, quero analgesia, a gente respeita e vamos fazer analgesia para você. Então, aquele medo desesperador de, será que eu vou aguentar a dor? Você tirou. Você deixou ela tranquila e falar, se eu precisar de analgesia, o médico vai respeitar e vai deixar e vou fazer, né? E daí eu posso contar, da nossa experiência na Parto Sem Medo, cerca de 60% das mulheres que nascem, que parem conosco, apesar de ter o anestesista à disposição, não pedem analgesia. O que significa isso? Que o trabalho de parto, realmente, ela é uma experiência desafiadora, sim. Ela pode ser dolorida, sim, de intensidade variável, mas ela não precisa ser necessariamente sofrida. Ela pode ser com um suporte, com amparo. Então, quem está no entorno e percebendo isso, pode dar garantias para essa mulher, de que a experiência é dela, mas quem está ali não está para impor um protocolo onde, pode gritar porque na hora de fazer o bebê foi bom, na hora de parir, pode parir que eu não vou te dar nada para dor. Não, isso não seria uma maneira de ter uma boa experiência de parto. Uma mulher que passa por um parto desta maneira, assistido, de maneira respeitosa, eu percebo que é uma mulher, e talvez sejam estas mulheres que estão provocando nesse momento no país essa discussão e esta revisão da maneira de se dar à luz. São essas mulheres que entenderam que não precisa se submeter a um parto sem amparo, um parto normal a qualquer custo. É um parto onde a fisiologia, o caminho que é de se observar, de ter ficado grávida, de a barriga ter crescido, das modificações todas do corpo, inclusive da vagina, ela fica muito maior, fica mais distensível, ela cabe um bebê no final. Então, se você, grávida, percebe que o que você está passando não é novo, o parir não é novidade, né? Existe uma modificação que é fruto de toda uma evolução e que a estrutura e a modernidade pode dar o suporte para você passar pela experiência, vivenciando o máximo dela de maneira natural. Eu percebo que a mulher pega esse bebê no final e ela comemora como dela. Ela deu à luz. Esse bebê é dela. E eu até acredito que esse trabalho de parto vivenciado pela mulher pode ser mais um sinal, mais um reforço
para que ela consiga superar o pós-parto, que é um outro desafio. É um desafio de ter um bebê pequeno, de não saber como amamenta, de ter insegurança se vai dar conta de amamentar, de saber que esse bebê não vai cair na hora de dar banho, não vai desmontar, não vai quebrar, né? Quer dizer, esse bebê faz sentido para essa mulher que passou pela experiência e ela foi passo a passo superando os medos, as dúvidas, as inquietações. Doutor, quando o senhor aponta esse aspecto do medo, né, me veio também na cabeça um assunto que tem muito se falado, a questão da violência obstétrica, né, até fugindo um pouquinho aí do tema. São muitos os relatos, quer dizer, as mamães aí têm medo desse ponto? Como que é? O termo violência obstétrica é um termo relativamente recente, mas ele veio a tempo de trazer à tona muitas situações que eram observadas num parto dito normal e que, inclusive, as pessoas envolvidas nem dariam o nome violência, mas quando você vai apurar de quem passou pela experiência, ela entende dessa maneira. Portanto, é uma situação comum, tem um estudo que mostra que cerca de 25% dos partos, quando você faz uma avaliação da experiência, a mulher traz algum dado que chama atenção para a questão da violência obstétrica. Né? No pré-natal, por exemplo, é um período que dá para se trabalhar bastante coisa, bastante informação. Tem um negócio que a gente defende que é o plano de parto informado, que é o quê? É poder, no pré-natal, num dado momento, sentar com essa mulher e aprofundar a discussão do que seria exatamente o trabalho de parto e como identificar e de todas as possibilidades que a gente tem nesse caminho, né? Por exemplo, a episiotomia, que é aquele corte que é feito ali entre o ânus e a vagina, com o intuito de facilitar a saída do bebê. Já foi defendido isso, já foi ensinado nas escolas como sendo um tempo importante e quase indispensável na assistência e numa boa assistência de trabalho de parto. Né? Nas principais escolas de medicina era defendido. Por quê? Porque tinha uma argumentação e dizia-se que era importante fazer episiotomia e dava uma lista de motivos a favor. Com o avançar, a gente tem pesquisas hoje, estudos que mostram que se nós fizermos a episiotomia, esse corte, ou se nós não fizermos esse corte, isso não vai interferir no resultado, em termos assim, para o bebê, principalmente, e para a mãe, mas especialmente para o bebê. Você não vai interferir se esse bebê vai nascer melhor, com a nota maior ou com a nota menor, pelo fato de ter feito a episiotomia. Ok, mas nós temos que lembrar que para a mulher que recebeu a episiotomia, que recebeu o corte, que vai ser agora dado pontos, esse corte vai passar por um processo de cicatrização, as modificações que aconteceram para a gravidez, elas vão reduzir, essa vagina vai reduzir. Depois, essa mulher, por exemplo, pode ficar com dificuldade na questão da relação. A relação pode ficar dolorida, pode ficar doída. Ou ela pode ter o direito de dizer, escuta, a episiotomia como rotina, eu gostaria de não fazer. E se está tudo bem, e o bebê está numa condição de nascer sem ser realizada, ela vai ficar muito mais feliz de olhar para o corpo dela, para a genitália dela e perceber que continua inteira. Ela não tem uma cicatriz que ela não desejou. Ou, se o profissional, infelizmente, não chegou, não avançou, não atualizou a ponto de saber que a episo não é mais uma indicação absoluta, puxa, ela vai se sentir desrespeitada. Por quê? Agredida, porque ela não queria e foi feito por falta de um mínimo de conhecimento, ou às vezes de respeito mesmo, pela demanda da mulher que manifestara o desejo de não fazer episiotomia no plano de parto dela, idealizado. Inclusive, alguns estudos já apontam que esse tipo de procedimento diminuiu bastante, né, doutor? Tem sido feito no Brasil um esforço no sentido de rediscutir a questão do nascimento. Tem um programa grande chamado Parto Adequado, que envolve hospitais públicos e privados. Tem um projeto do Ministério da Saúde e da questão de ensino, que é do APSION, que envolve hospitais e escolas. Tem o Nascer Saudável, que é um outro projeto da Fiocruz. Enfim, tem um esforço
para difundir as boas práticas. Essa discussão, por exemplo, que você comentou antes, da questão da violência obstétrica, isso levou a um debate grande, isso causou muito desconforto no meio acadêmico, inclusive, nosso papel enquanto obstetra. Ninguém quer estudar e fazer uma faculdade especial para ser violento, né? Então, trazer esses temas à tona, trazer essa discussão, tornar essa discussão de uma maneira mais capilarizada, né? Mulheres que passaram por essa experiência de parto, como eu disse, elas saem quase como embaixatrizes, sabe? Elas saem, elas pegam essa coisa da causa, elas começam a falar para amiga, elas começam a formar grupos. Então, tudo isso tem repercutido num tema que é um tema que eu acho extremamente importante realmente, que é essa necessidade, essa coisa de marcar a cesárea. A cesárea é eletiva, a cesárea é marcada, a cesárea quase como para fugir entrar em trabalho de parto. E isso isso colocado como se fosse tanto faz, é quase a mesma coisa, isso não pode acontecer, não é? Entender a cesárea como uma capacidade e uma possibilidade técnica, né? Quando se tem uma indicação obstétrica, isso a Organização Mundial de Saúde tem feito um trabalho muito interessante nisso, é bom, a cesárea é bom neste caso. Agora, a cesárea sem indicação, ela passa do ponto, ela leva a algumas outras alterações importantes, ou seja, ela acaba sendo prejudicial, né? E acho que isso tem sido discutido. Óbvio, nós estamos num país que é campeão de cesárea, na rede privada especialmente, as taxas são enormes, são muito altas, mas existe esta provocação e essa discussão de cesárea é legal, que bom que tem cesárea, que bom que ela é garantida, mas é legal quando é realizada com indicação obstétrica, por necessidade. Doutora, entre o parto normal e a cesárea, né? Quais são os fatores que vão indicar o tipo de parto mais adequado? Na verdade, eu gosto da ideia de pensar numa grávida de uma maneira geral, com um aspecto que eu chamo de salutogênica, né? Assim, que a chance de dar tudo bem, de ocorrer tudo bem, é grande. Então, eu desafio geralmente a pensar saúde, né? E pensar saúde significa tentar difundir de maneira geral para a grávida que existe uma necessidade, por exemplo, de um acompanhamento médico, existe, ok, mas existe a necessidade de a gente ficar atento a uma série de outros fatores. Por exemplo, nos preocupar com a questão de alimentação, né, que isso vai repercutir provavelmente com ganho de peso, que pode repercutir com possibilidade maior ou menor de ter, por exemplo, diabetes, de ter um aumento de pressão, uma pré-eclâmpsia, diabetes, de diminuir risco de prematuridade, algumas medidas para isso e tal. Então, de saída, a mulher está grávida, ótimo, eu falo, vamos pensar parto normal, né? E tomar providências, tomar cuidados para que a gente tenha a possibilidade de transcorrer esse bebê que foi concebido, crescer e num dado momento entrar em trabalho de parto e partir por esse caminho. Então, possibilidades de parto normal de saída é muito maior de normal. E as indicações de cesárea? Existem algumas? Existem algumas, que são bem interessantes e que são bem respeitadas e tudo mais. Mas de saída, pensa a mulher grávida em fazer um acompanhamento pré-natal e onde, estando tudo bem, vamos caminhar para o caminho, digamos, do natural, do normal, que é um parto. E, de saída, para as pessoas que estão preocupadas com a questão da legislação, do direito da cesárea, é saber, a cesárea hoje no Brasil, ela está garantida. Existe lei garantindo cesárea, né? Especialmente se for pensar 39 semanas para frente, cesárea está garantida. Então, um desafio que eu faço, pensa na gestação saudável. Fazer esse segmento e, especialmente, deixa entrar em trabalho de parto. O bebê está dizendo, estou maduro, estou pronto para chegar, né? E se o plano de parto, que é aquela situação de pré-natal, foi ok, naquele momento não tem ninguém mais estressado, no sentido de
nossa, vai ser normal, vai ser cesárea. Né? Vai ser uma assistência e um trabalho de parto. Doutora, em geral, as cesáreas costumam ser mais arriscadas e trazer mais prejuízos aí para a mãe e para o bebê? Ah, legal. Existem estudos mostrando, por exemplo, pegando essa tua fala, quer dizer, o que é mais seguro, um parto normal ou uma cesárea, por exemplo, né? O que pode repercutir de maneira mais ou menos favorável? Foi lançado recentemente um grande estudo na COG, né, que mostrava o seguinte, a cesárea, ela tem mais chances, mais riscos de hemorragia, tem mais risco de infecção, tem mais risco para essa mulher numa outra gestação, em termos do local que essa placenta insere, tal. Tem mais risco de ruptura uterina, uma segunda, terceira e tal. Limita, de certa forma, o trato, o cuidado do bebê com o bebê. Né? Então, se a gente for pensar vantagens, do ponto de vista paralelo, juntando uma coisa e outra, de fato, em condições habituais, veja bem, o parto normal ele tem lá as suas vantagens. A quantidade de bebês na UTI, geralmente, são bebês que a maioria veio de cesárea. Né? Claro que nesses casos, há que se defender, mas tinha algumas patologias, tinha pressão alta, tinha diabetes, tinha, e por vezes a prematuridade é uma situação de alguns casos de cesárea que poderiam ser e ter uma possibilidade de um parto normal. Então, pensar na via de parto como parto normal, acho que é interessante. Se pegarmos, por exemplo, os aspectos, você quer ver um dado que eu acho que vale a pena continuar pensando no parto normal. Em termos do bebê, se a gente pensar do ponto de vista do bebê, um bebê de um parto normal, imagine que entrou em trabalho de parto na época que estava planejado, que a natureza disse está maduro, é um bebê que o sistema está pronto para funcionar, principalmente o pulmão, que é o último a funcionar efetivamente. Então é um bebê que quando está pronto produz uma substância, bebê, do pulmão dele, que caminha através do cordão, placenta e vai circular no sangue materno e a mãe vai desencadear alguns hormônios para ajudar a entrar em trabalho de parto. Eu acho que isso é um marcador da natureza maravilhoso. Para quê? Para a gente não ficar tão desesperado, saber que dia vai nascer. No dia que quiser nascer. Né? Mas o corpo e a natureza meio que dá esse start. Ok. O trabalho de parto em si, geralmente ele entra de maneira gradual, quer dizer, começa a ter contrações, essa mulher vai percebendo isso, vai entrando num estado especial para isso, fica mais reclusa, mais quietinha, mais focada. Então, isso vai criando um espaço, um clima para essa situação. O trabalho de parto em si, e especialmente na passagem desse bebê no canal de parto, além do tórax sendo comprimido para liberar depois a questão de líquido do pulmão, das cavidades, existe também essa passagem pelo canal. Ali tem bactérias da mãe. O canal vaginal tem bactérias. O bebê, quando sai do útero, ele vai ser colonizado, ele não vai ficar mais estéril, né? Quer dizer, ele vai ter bactérias quando se sai para o mundo, né? Então, quer dizer, o tipo de parto influencia nesse contato com a bactéria, exatamente. Essa passagem pelo canal, a criança tem contato com essas bactérias, que a gente chama eu chamo bactérias do bem, né? Quer dizer, esse fortalece contato, o sistema imunológico da criança. Isso vai facilitar e vai fortalecer a defesa mesmo do sistema imunológico. A colonização do intestino do bebê com essas bactérias, o corpo vai ser diferente. Então imagina, o bebê saiu de um parto normal, atravessou esse canal, na saída, ela pode ser uma saída mais suave, ela pode ser mais tranquila, não precisa correr para esse bebê sair, então é uma saída mais lenta. Essa saída lenta ela é importante para quê? Para diminuir o risco de lacerações grandes, para ficar claro que não precisa fazer epísio. Então imagine, esse bebê vai saindo, uma mulher que está geralmente numa posição, seja de cócoras, seja numa banheira, seja numa banqueta,
seja numa posição semi-sentada, mesmo na mesa de parto e tudo, quer dizer, apoiada geralmente pelo seu parceiro, ele vivenciando de perto toda essa experiência, não é? Imagina nesse parto normal, você poder contar com outros profissionais, a mulher poder contar com a doula, né, que é uma pessoa que está envolvida também nessa questão da assistência, dando suporte, secando o suor, sabe, oferecendo a água, fazendo a massagem, segurando na mão. Dando um apoio psicológico. Um apoio mesmo, sabe? No momento que a mulher parece que está cansada, que não dá conta, elas têm aquela conversa do tipo, não sei o que elas falam, mas a mulher faz assim, sabe? Concorda e vai, aquilo ajuda ela a atravessar esse momento. Então, veja, ela está ali com todo esse suporte, com o marido, com a doula, com um espaço adequado, pouca luz, pouco barulho interferindo naquele processo. A saída desse bebê suave, imagine esse bebê saindo para essa mulher que deu a luz e você poder devolver esse bebê para a mulher de novo, na mesma hora. Está tudo bem. Esse contato da pele a pele de novo, do bebê com essa mulher, é um momento importante também, porque as bactérias, de novo, da pele da mãe com a pele do bebê, vai haver de novo esse movimento de cultura. E nesse momento é um outro ganho que eu acho maravilhoso, que é o momento do imprint, é quando esse bebê olha para a mãe e bebê, esse olhar entre eles, é como se ali você acionasse o sistema de nasceu, chegou a mãe, chegou o bebê. Essa questão da proteção, do vínculo, do afeto, quer dizer, tem uma enxurrada de hormônio acontecendo em todo esse caminho, digamos, de um parto normal, de um parto natural. Ou seja, se as condições e a chance e a possibilidade de ir tudo bem são grandes, então você simplesmente sinalizar ou colocar num pré-natal, você quer normal ou cesárea, sem te contar o que é aí uma coisa ou o que é a outra, sem diferir exatamente do que nós estamos falando, eu acho que não é a melhor maneira que a gente pode atuar em termos de uma assistência, não é a maneira da gente contribuir para a chegada desses bebês, para a formação dessa nova sociedade, para esse vínculo e esse trato desse bebê com essa criança, de estimular e de ajudar o pai a perceber que ele tem papel importante nesse momento, sim. E isso, aliás, eu aproveito e dizer que é independente da via de parto, mas quando você se propõe a levar informação, a discutir, a discutir sem ficar atrás para as coisas, discutir de maneira aberta realmente, você abre o espaço para o pai poder assumir que depois, durante e após o parto, ele não vai dar uma ajudinha, vai fazer o favor para... Não, ele tem que participar porque ele é pai, né? Então, eu acho que o seu tema de discutir a via de parto é um momento oportuno para a gente falar. É um momento também para o pai poder assumir um espaço de pai, de colaborador efetivo, de pessoa atuante nesse cenário, né? Que acho que isso vai fazer diferença na criação, na educação, nos novos indivíduos que nós queremos para esse país. Doutor, o assunto está muito bom, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo encerrou. Quero agradecer a sua participação aqui na Rede Alesp, foi muito importante a sua contribuição. Tá, muito obrigado, realmente uma pena que acabou tão rápido. É um prazer discutir sobre esse tema. Eu acho que o Brasil está começando a, de fato, enxergar que existe essa diferença precisa ser cada vez mais respeitada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Muito obrigado. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.